Gente, a gente está de volta aqui com o Padre Márcio Tadeu na nossa conversa profundamente filosófica e cheia de sabedoria. Padre Márcio Tadeu, olha, não é brinquedo não, esse homem inteligente. Olha, mas também, né, professor universitário, né, deixa eu ver aqui, gente, o pessoal que participa. Na verdade, eu me acho assim, um grande provocador de pensamento. Não, o senhor, não, vem com essa não, você é muito bom. Eu sempre fui muito provocado a pensar, né? Pensar. Então, Mas é isso... Essa... Boa tarde, padre. Preciso de oração pelo meu trabalho. Eu sou o Francimar Pereira, do Rio de Janeiro, bairro Ipanema, e para minha querida esposa, padre, e para todos vocês aí na Rede Vida. Muito obrigado, ô Francimar. Deus abençoe muito você. Obrigado pela sua participação com a gente aqui. Olha que beleza. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sua bênção, Padre Juarez, para sempre seja louvado. Peço oração para todos da minha família. Eu sou Oswaldina de Trindade, sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Não perco vocês, são lindos, principalmente o Rodolfo, olha aqui, e o Wilson, olha aqui que ela falou, não perco você. E vocês são lindos, principalmente o Rodolfo e o Wilson. Não, olha aqui, não, principalmente o Rodolfo. E o seu Wilson, ele é muito bonito. Mostra o seu Wilson, olha, mostra o seu Wilson, até vermelho. Ele tá coradinho. Olha aqui, lá, né? deixa eu ver, seu Wilson. Seu Wilson. Coradinho. Dá uma tilt no seu Wilson pra gente ver. Olha, vamos ver, olha lá. Dá uma tilt no seu Wilson. Olha lá, vamos ver o seu Wilson. É moderno aí, olha tem lá. uma calça. Moderno. É. Mas é casado. Deixa eu ver o nome dela aqui. Mas é casado, bem casado, né? Bem casado aqui. Ó, e acho o Rodolfo muito lindo. Deixa eu ver o Rodolfo como tá também. Olha lá. O Rodolfo tá no mercado. O Rodolfo tá no mercado. Ah, gostei. Ele tá Rodolfo, no mercado. Rodolfo não é casado. Tá no mercado. Tá no mercado. Tá. No mercado. Mas aqui ela colocou. Eles são muito bonitos, mas o senhor também. Não estou tá no fora mercado. do mercado. Não estou no mercado. Obrigado, viu, bem? A gente tá brincando. Muito obrigado, viu? Gente, olha aqui, ó. Mais aqui, ó. Favor, leia a minha mensagem. Mas você não mandou mensagem, bem. Você não mandou mensagem, não. Tá certo? Gente, deixa eu continuar falando com o padre. Essa pergunta é para depois, né? Essa pergunta para depois, mas depois eu quero continuar falando com o padre. Eu tenho uma pergunta. Seu pedido é uma ordem, gente. Todos os dias a gente responde as perguntas que o pessoal manda pra gente, e hoje tem uma pergunta muito interessante que eu acho que muita gente deve ter pensado nisso em algum momento da sua vida. Maria Aparecida dos Santos, ela é de Teresina, Piauí, ela pergunta: tudo bem? Amo o Hora da Família, assisto todos os dias. Gostaria de saber por que, mesmo tendo fé, temos tanto medo de morrer. Acredito que mesmo as pessoas que digam que não têm medo, na verdade também têm. É o medo de tudo se acabar? E aí, padre? Eu acho que onde está o coração da gente, ali a gente tem a nossa segurança. Sei. Eu gosto sempre de andar com os pés no chão e o coração em Deus. A minha segurança é Deus. Eu acho que parece difícil ouvir isso, mas eu não acredito que a gente tenha fé e tenha medo da morte. Sei. Talvez a gente tenha medo do jeito que a gente vai morrer. Isso. Porque a grande questionamento da morte, ela questiona a vida. A morte em si é algo passivo para todo mundo. E a morte é natural. Sim. A morte talvez seja algo de mais natural que existe na nossa vida. O que a gente pode fazer da vida é uma vida artificial. Aí, isso, sim, é verdade. Prolongados necessariamente, como a gente discute muitas vezes. Viver uma vida fútil. Fútil, investindo emoções e sentimentos né, no risco, não na segurança. Então eu gosto muito de datar, a minha especialização em bioética é justamente tanatologia. Tanatologia. Que é o estudo da morte, né? Então eu acho assim, por que a morte ela está tão fora da nossa realidade? Porque ela questiona a nossa vida. Ela questiona e está nos perguntando cada dia, a tua fé é para quê? É em função da vida ou da morte? A nossa fé é em função da morte. Ou seja, porque ela de fato vai nos mostrar a vida que vale a pena. Essa vida é dolorosa, essa vida as pessoas nos traem, essa vida nós somos muitas vezes injustiçados, mas a vida eterna não. A vida eterna é o gozo que a gente experimenta tão pouco. A alegria que às vezes nessa vida a gente nem tem condições de experimentar. Mas na vida eterna
nós somos conduzidos justamente a este gozo eterno, como a própria palavra de Deus fala, né? E eu gosto muito, acho que São Paulo, não me lembro agora a exata passagem, que fala assim, a fé é justamente aquilo que eu não vejo. Justamente. Né? Então, aquilo que eu vejo que é o fator morte, na verdade, ele questiona aquilo que eu não vejo, não aquilo que eu vejo. Justamente. Então, é importante sempre a gente se voltar. Eu acho que a contemplação de São Francisco em relação à morte é a mais bonita nesse sentido, quando ele chama de irmã. Ou seja, ele integra a morte na vida. Porque a morte ela caminha ao seu lado. É uma vírgula e não é um ponto final. Justamente. Olha que bonito. Uma vírgula e não um ponto final. Eu digo para as pessoas, geralmente quando eu falo e digo para as pessoas, principalmente quando a gente celebra o 7º dia, algum momento, eu sempre digo que a gente faz uma pergunta errada. A gente às vezes pergunta assim e questiona Deus. Por que nós morremos? Na verdade, a gente não pergunta por que nós morremos. A gente precisa perguntar por que nós vivemos. Nós vivemos para quê? Nós vivemos para Deus, nós vivemos para Ele. E talvez até mudar, né? Perguntar o para quê. Para quê, né? Para quê? Porque na vida, para quê? E aí tudo tem um sentido. É o como de Nossa Senhora, quando o anjo anuncia, fala, você vai ser mãe. Ela fala como. Isso. Ela não pergunta por quê. Como vai acontecer isso? E aí o anjo responde um para quê. Isso. Né? Justamente. Ou seja, dá um objetivo. Então, a nossa vida, ela tem um objetivo para quê? Para que a gente viva bem, mas nós não fomos feitos para essa vida. Não fomos feitos para essa vida. E o único medo que realmente não é e não tem fator psicológico, dizem os estudiosos, é o medo de altura. Sei. Todos os outros medos, eles fazem parte de empatias e muitas vezes coisas que a gente precisa trabalhar. Isso. Né? Porque, por exemplo, como é que você vai diante da mãe que perde um filho? O que você fala? A não ser sabedoria 4. Mas aquilo conforta? Não, no momento da dor não conforta. Vai confortar depois. Vai confortar porque depois. Todo mundo tem direito. Sei lá, Jó, a gente vê, o próprio Jesus esgota num momento que ele fala, Pai, me livra desse cálice. Ou seja, esgotou a esperança do Cristo até ali. E aí ele já põe uma vírgula e diz, mas seja feita a tua vontade. Então, diante da morte, eu acho que é isso. Jeito de livrar não tem. É se entregar. Mas tem que perguntar o para quê. Para quê? E entender uma coisa. E entender isso é importante a gente entender o seguinte. Eu fui desejado, comecei falando no programa hoje, falando isso. Jeremias fala assim, que antes de a gente ser formado, a gente foi querido por Deus. Então Deus me quis. Então, você não pertence a essa vida, você não pertence aos seus pais, você pertence a Deus. Deus te quis. Deus te quis. Se Deus te quis, a sua vida só tem sentido quando chega a morte. Sim. A sua vida só passa a ter sentido quando você é totalmente de Deus. Mas a gente é iludido, né? A gente se ilude porque a gente Santo Agostinho fala que o tempo inteiro o inimigo de Deus passa iludindo a gente, porque a gente vê a única coisa que existe. Então, e a gente finge assim, o meu pai, a minha mãe, o meu filho... Isso a gente vai se iludindo achando que isso é meu. Sim. E a gente vai se agarrando a essas coisas. Nem o corpo da gente é nosso, da gente. Nem é nosso. Você tem que pedir autorização para a prefeitura, se quiser cremar, se quiser transferir de cidade. Nem o corpo é nosso. E a gente vai se iludindo com essas coisas. Nós somos de Deus. Nós fomos feitos para Ele. Então, eu sempre digo para as pessoas, não preocupe tanto com o momento da morte. Preocupe com a sua vida. A morte vai chegar e pronto. O Zé de Alencar... O seu José de Alencar é o que foi o vice-presidente junto com o Lula e ele morava na minha paróquia, ele e a esposa dele, Dona Maria, que chamava Marisa também, e eles iam à missa minha que eu celebrava, e ele tinha um segredo muito interessante. E ele disse uma vez, perguntaram para ele, quando ele estava com câncer, já morrendo, o senhor não tem medo de morrer? E ele falou, eu não. Se Deus quiser me levar, não vai ser o câncer que vai me matar. Se eu estou com câncer e Deus não quiser me levar, não é o câncer que vai ser determinante na minha vida. Se não for o câncer, um dia Deus vai me querer. Então por que eu vou ter medo? Ou vou ter medo do câncer, ou vou ter medo da morte. Isso eu deixo nas mãos de Deus. E um homem que viveu a sua sabedoria a vida toda, morreu de uma forma muito bonita e digna, ou seja, mas que sempre encarou a vida como algo muito bonito também. Talvez tenha morrido bem. Nós estamos sendo desacostumados com a morte. Nós não deixamos nossos filhos ter contato há com a duas morte. gerações atrás,
A vela que a gente tinha recebido no batismo, Isso. usava na primeira Eucaristia, crisma, e depois ia usar na extrema unção, que chamavam. Aqui, eu falei esse dia, eu estava falando para minha sobrinha, quando a gente ia rezar junto com a pessoa que estava para ir morrendo, a gente pegava uma vela e colocava na mão. Sim. Aí você vê criança hoje, morre a avó, morre um tio mais antigo, etc e tal. Aí o pai e mãe, não vai levar? Eu falei, não, tem que levar. Tem que para com essa história de virar estrelinha. Tem nada de virar estrelinha, não. Vira estrelinha, não. Ah, virou estrelinha. Onde está o vovô? Virou estrelinha. Que virou estrelinha o quê? Conta, fala da finitude. Fala de que aproveite para dar catequese esse momento. Porque eu acho que a morte, ela amarra o grande porto seguro da vida. Por isso que eu falei, o que a morte questiona? O jeito que você está vivendo hoje. Justamente. Hoje. A morte questiona o jeito que você está vivendo hoje. Olha que beleza, que interessante. Olha que beleza. Gente, com o padre Márcio Tadeu, a gente tem pano para manga. Pano para manga. Prosa. Tem prosa mesmo. Já tem prosa. Aqui, olha. Então, deixa eu falar só para Maria Aparecida dos Santos, ela de Teresina, Piauí. Não tenha medo. Olha aqui, eu vou te dar um conselho para você parar com o seu medo de morrer. Para de pensar na morte e fica pensando na sua vida. E viva muito bem cada dia, cada instante, a cada momento. A morte vai chegar. E aí nós vamos nos encontrar na eternidade, né? E quem não acredita numa vida após a morte vai levar um susto. Ai, sofre. Eu lembro quando o Paulo Freire, quem que morreu? O Paulo Freire morreu. Aí o pessoal, eu lembro que o Paulo Freire morreu, eu acho que quem escreveu um artigo foi o Coni. Coni que era meio ateu, que não era meio ateu. Ele foi seminarista, E o Coni escreveu um artigo muito interessante, disse que o Paulo Freire ia levar um susto quando chegasse no céu, porque ele nunca acreditou na morte dela, na vida depois da morte. Então ia ser, para ele ia ser um grande susto. Então quem não acredita que a gente continua vivendo, vai levar um susto quando chegar à eternidade. Sem dúvida. Gente, a gente vai terminar. O padre Márcio Tadeu, o senhor tem que prometer que vem aqui todo mês você vem, não vem? Não, vem. Todo mês ele vem aqui, a gente sempre vai trazer alguns... A gente vai pegar os pedidos que chegaram aqui, chegaram muitos pedidos, deixa eu lembrar aqui até de alguns pedidos mais, que chegaram de pedidos de oração. Deixa eu aproveitar e dizer aqui, ó. Nossa Senhora, um monte de coisa. A bênção, padre, reza por minha família. Não, hoje aqui, ó. A bênção, padre, rezo por minha saúde. Dorimar. Muita saúde para sua mamãe. Obrigado, porque ela já está bem. Muito obrigado. E o Dorimar que está falando. Dorimar, muito obrigado, viu? Muito obrigado aí pelo seu carinho. Né? Lembra. Bem-vindo. Cadê? A bênção, padre. Ah, o Dorimar de novo. Peraí. Cadê aqui, ó? Peço oração para o meu filho arrumar um emprego, 2 anos desempregado. Deus abençoe. Não colocou o nome, mas não tem problema não. Deus conhece e sabe. Aqui também, a Regiane Camargo de Jabuticabal. Gosto muito das suas palavras. Anoto também, falo para os adolescentes que dou catequese, que Deus te ilumina cada vez mais. Deus abençoe sua mãe, Maria Helena, e minha mãe, Maria Isilda, e a todos da Rede Vida, o Santo Papa. Regiane Camargo de Jabuticabal. Regiane, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Olha, tantos pedidos que chegaram aqui pra gente. Eu vou deixar todos aqui aos pés da Sagrada Família e vou pedir o senhor para dar a bênção pra gente no final, a bênção também para a água que o pessoal geralmente prepara em casa, viu, padre? Então tá bom. E o bom Deus é assim, né? Ele nos traz para perto. Quando a gente falava de morte agora há pouco, se não é um chamamento de amor, né? Uma tensão, porque desde que nós saímos de Deus, Deus tem uma saudade enorme de cada um de nós. Por isso Ele enviou o Seu Filho para nos dar esse recado de amor, que o grande sentido da vida não está naquilo que a gente vê, mas naquilo que a gente acredita. E nós cremos na nossa ressurreição, nós cremos na vida que vai além dos nossos problemas. Eu disse esses dias também, até numa missa aqui transmitida no santuário, que às vezes a gente faz os nossos problemas ídolos. É verdade, o que é ídolo? É colocar alguma coisa em primeiro lugar. Justamente. E o problema passa a ser o ídolo. E Deus fica em segundo plano. E é tudo na minha vida em função do problema. Por isso é importante transcender, ir além. Ir além do seu problema, ir além da sua dificuldade. Claro, sozinho a gente pode isso? Não. Porque aquele que nos chama além
nos capacita pela graça do Espírito Santo a ir além. Então, eu peço que você peça. Nós estamos prestes a viver Pentecostes, na semana de unidade, de oração pela unidade dos cristãos, também vivendo o contexto da novena de Pentecostes. Eu quero pedir sobre a sua vida a graça do Espírito Santo. Você também pode pedir, diga, vem Espírito Santo sobre a minha vida, fazer com que eu não me concentre mais naquilo que está diante de mim, nos meus problemas, nas minhas dificuldades, mas que eu possa ir além, experimentar a Santíssima Trindade, o dom de amor que o Senhor vem nos trazer e a graça poderosa que cura, que transforma e que vem do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre. Eu que agradeço. Muito obrigado. Padre Marcos. Padre Marcos vai até amanhã. Amanhã. O Padre Márcio Tadeu, mês que vem ele volta aqui na Hora da Família, mas toda semana você está com o Padre Márcio. Segunda, na 7 na missa, 7 na missa dos benfeitores. Isso é muito bom mesmo. Padre Márcio, ele chegou, o Padre Márcio, olha lá! Oh, meu Deus do céu, tudo bem com vocês, né? Tudo bom? Ó, abençoem os nossos benfeitores. Aqui nós temos o boleto, que é o boleto do próximo mês. Santo, amém. Olha que beleza. Amém. Que beleza. Olha que beleza, olha que bonito, olha aqui. É, e eu sei olha que aqui, ó. história linda que tá aí dentro. Ó, gente, olha lá. Que Então, bonito, se você olha é lá. benfeitor, você já recebeu esse folheto lindo que tem Olha. um pouquinho da história. Que beleza. É uma história realmente muito linda. Que mas bonito. quem Olha. tiver o folheto vai ler. Obrigado a vocês. Obrigado. Ó, vamos fazer o seguinte, você que está em casa agora, você já